Agora para um dos projetos mais incríveis, mais profissionais que o mundo dos animes nos presenteou nesses últimos tempos, que é Osama Ranking. E aqui temos a história do Boji, que ele é um príncipe que tem problemas de comunicação, ele é surdo e mudo, né, por conta da surdez dele. E ele não é muito bem tratado pelo reino, né? O pessoal zoa bastante ele, e até ele encontrar um serzinho que parece uma sombra, né? Que ele é chamado de Kage, que começa a zoar ele também. Fala, opa, tem um reizinho aqui, vou surrupiá-lo, vou pegar as coisas dele. E ele começa a fazer isso, e até tirar as roupas dele, tirar tudo, e todo dia fazendo isso. Ele percebe uma coisa esquisita, ele fala, nossa, mas eu tô fazendo isso, e ele tá tranquilo, ele tá ainda muito otimista, e ele começa a ficar curioso quanto a esse garoto e como funciona esse reino, e como funciona essa situação. Ele começa a ver que, de fato, muita gente é rigoroso com ele, e ele tem alguns problemas de se inserir naquele contexto que é muito diferente pra ele e pro próprio Kage. E isso começa a criar uma certa ligação entre esses dois, e quando eles começam a criar isso daí, a gente começa a entender algumas perspectivas desse mundo, do reino, do próprio Kage, do próprio Boji. Eles começam a se conectar e a história começa a partir dessa premissa, onde daqui ele começa a abrir para o mundo, para reinos, para o ranking dos reis desse mundo, que é o próprio título. E você tem uma jornada de aventura fantasia maravilhosa, com muitos aspectos incríveis. Incríveis, cara. Tipo, Osama Ranking é uma obra mágica pela própria essência, pelo próprio visual. Você olha assim e fala, nossa, que pegada meio Ghibli, que é uma história com um aspecto mais infantil visualmente. Você fala, pô, deve ser uma coisa meio Pequeno Príncipe, algo do tipo. Só que não é só os seus visuais que, assim, você fica meio que travado a só os visuais por essa primeira impressão. Porque quando você começa a ver o que a narrativa quer falar e como ela é madura em estabelecer perspectiva de personagem, o mundo e tudo que ele quer te contar, é uma história grandíssima e muito rica de detalhes, de premissas, de ideias e de desenvolvimento em cima disso tudo. Tanto que um dos maiores acertos de Osama Ranking, com certeza, é acertar a perspectiva de personagem. Cada personagem importa, cada visão sobre ele e dele sobre o mundo, ela é respeitada, ela é explicada, ela é maximizada, principalmente quando existem conflitos. Então você tem um personagem, esse personagem vai ser apresentado num ambiente que ele convive. Esse ambiente, ele respalda o que esse personagem é. Quando ele vai interagir com outro personagem, aquele personagem também tem a sua perspectiva dessa interação, desse mundo, e as coisas começam a se comunicar, e começam a se conectar, e a narrativa vai crescendo em cima disso. E isso é um acerto maravilhoso, porque até, às vezes, de vez em quando, de uma forma expositiva, isso é conectado a todo momento. E quando você tem múltiplos personagens, por exemplo, em cena, que precisam tomar decisões, que precisam criar uma resolução de um certo conflito ou de uma situação, a obra sempre vai pegar pedaço por pedaço, personagem por personagem, e explicar o que ele tá vendo, explicar qual é a situação dele, direta ou indiretamente, aí utilizando da criatividade, não só do roteiro, mas também da produção. Cara, eu tenho que dar, assim, louvores a Yusuke Hata, que fez a direção, e toda a galera que trabalhou com ele. O cara trabalhou muito, mas muito. Todo mundo em Osama Ranking trabalhou demais. Só que, em especial, a direção, sempre tendo tudo na mão pra esmiuçar melhor cada momento e nem sempre deixar tudo pro próprio roteiro contar, você via uma habilidade de fazer um storytelling tão profissional, seja em cena, seja em direção, seja no ambiente, onde tudo se encaixa, tudo é muito rico, tudo tem muito a ser contado. E mesmo quando ele pegava alguma situação daquele mundo, olha, uma história, uma mitologia daqui, você vai ter uma pequena experimentação daquele momento e aquilo conclui.
Só que a conclusão daquele evento não é esquecida. Ele fica ali, guardadinho, no cantinho dele, que quando precisar aquilo volta à tona e você fala, nossa, essa história, essa situação conecta a uma nova situação que vai ser apresentada no futuro, ou um novo conceito que ele vai apresentar e vai amarrar com aquilo que ele já contou. Isso pra tudo, sabe? Pra perspectiva de personagem, onde ele consegue fazer essa amarração da evolução desse personagem, dele aprender com os seus erros, com as suas ações, com a própria lore do mundo, como ela vai sendo expandida através da perspectiva de personagem, até quando passa-se um flashback, ele mostra e esmiuça muito bem aquela perspectiva daquele flashback. Então, quando ele soa muito unitário em contar algo, é porque é aquele personagem que tá contando isso pra gente e faz sentido. Ou até mesmo algo que pouco é elogiado, que é o power play, que é as lutas e os poderes, a equalização desses poderes desse mundo, que elas são muito coerentes, porque não existe um poder de luta, o personagem tem mais de 8.000 de ataque, não é bem assim que funciona. É mais uma coisa natural. A habilidade dele é ser muito forte. Ele é muito forte e ele apresenta isso visivelmente, e ele usa essa habilidade, essa característica para fazer ações que condiz com ele ter muita força. Ou esse personagem cura, ou esse personagem ele tem o poder da precisão. E todos esses poderes é interessante porque geralmente eles são muito fortes, eles são, assim, num ranking de escalonamento até meio alto em alguns momentos. Não que ou eles vão destruir planetas, nem nada do tipo, mas por uma situação micro, o personagem, por exemplo, ser imortal, ele gera um conflito muito sério. E aqui eles respeitam meio que algumas regras, que uma habilidade countera a outra, que alguém é mais forte do que outro, mas sempre num equilíbrio para manter uma conexão coerente pro mundo, pro personagem, ou pra situação, pro conflito em si, e ele vai sabendo trabalhar esse vai e vem, esse perde e ganha, dos personagens, dos inimigos, dos heróis e de todo mundo, fazendo um equilíbrio muito bem feito quanto aos seus poderes, a sua mitologia e todo esse aspecto de construção de mundo. Assim, para não dizer que tudo são flores, existiu uma situação específica em Osama Ranking que a gente fez até uma gravação muito mais específica para esse evento, que foi uma espécie de apito de cachorro que aconteceu em Osama Ranking. Se você não sabe o que é sobre isso, o que significa isso, eu vou deixar o link aqui na descrição, que você vai ver e você vai entender. É um podcast gigantesco para explicar um aspecto que aconteceu em Osama Ranking, que foi muito exclusivo dele, muito pontual e valeu a conversa. Isso atrapalhou o desenvolvimento maravilhoso de Osama Ranking? Um pouquinho sim. Vamos dizer assim que no final do dia não foi muito de bom grado o autor escolher fazer uma situação muito específica sobre etnia aqui. Mas essa conversa fica para outro momento, e mesmo que você não tenha visto, não tem problema. Inclusive, se você quiser acompanhar a nossa análise de episódio por episódio de Osama Ranking, nós fizemos também, está no podcast, está no canal, aonde você quiser, os links estão aqui na descrição, para você acompanhar, caso você já tenha visto, caso você queira ir assistindo e acompanhando nossas análises ao mesmo tempo, também vale, vai que você quer. E por fim, eu não tenho como dar mais méritos assim para Osama Ranking e dizer que ele é uma obra extremamente profissional, extremamente à frente de tudo que a gente conhece de temporada. Ele é uma obra rica, uma obra responsável, uma obra responsiva, uma obra que trouxe tanta riqueza de cenário, de arte, de narrativa, que é muito único. É muito único. Por mais que alguns momentos de fato não tenham sido 100%, 10 de 10, ali no topo da produção, teve de fato, principalmente na segunda temporada, alguns momentos um pouco mais a menos da história, mas num conjunto, num todo, o Osama Ranking merece o meu 10. Com uma ressalva, como eu falei, daquela gravação que fizemos, mas ainda assim, dando benefício de tudo de bom que ele trouxe, de tudo de bom que ele é, e até
pela própria Steph, que não teve muita culpa do autor ter feito essas escolhas, e eles tentaram até que se esquivar bastante, eu dou o benefício do 10 pra Osama Rankin. É uma história excepcional, muito competente, muito rica em todos os aspectos que ele trouxe pra gente, narrativos, de direção, artístico, e é uma obra indispensável pra você assistir dessa temporada.